Hoje nós iremos estudar sobre o ministério da igreja na atualidade. A igreja, ela passa despercebida no mundo ou deixa marcas que não podem ser ignoradas? Então, Juvenis, para começar a aula, nós vamos orar. Papai do céu, muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui. Senhor, que todos que assistam essa aula sejam muito abençoados e que entendam e que possam usar isso, Senhor, em suas vidas. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, Juvenis. Hoje a nossa leitura bíblica se encontra em Romanos 12, 2 ao 8 e em Efésios 4, do 11 ao 16. Romanos 12, de 2 ao 8. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e não todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. E agora vamos para Efésios 4, do 11 ao 16. E ele mesmo deu um para os apóstolos, e outros para os profetas, e outros para os evangelistas, e outros para os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as justas operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. E essa foi nossa leitura, Juvenis. Juvenis, hoje nós vivemos em um tempo que muitas pessoas seguem muitas igrejas nas redes sociais, mas na sua vida particular, prática, não querem um compromisso com a fé. Buscam muitas vezes propósitos, até palavras e frases de impactos na internet, buscam mudança de vida na internet ou naquilo que seria o ideal, mas as suas vidas muitas vezes são vazias. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O ministério da igreja na atualidade. A igreja não foi criada apenas para ser um prédio cheio aos domingos ou por pessoas bem intencionadas que querem uma vida social. Mas a igreja, ela foi criada por Deus para mudar o mundo, para salvar o mundo. Então Deus capacitou cada cristão com responsabilidade de servir, de transformar, de revelar Cristo aonde ele estiver. Quando a igreja entende isso, ela passa a fazer diferença real nas vidas das pessoas e na sociedade. Então a palavra do Senhor, segundo Tessalonicenses 1, versículo 11 e 12 diz assim: por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Então a palavra nos mostra que a vocação cristã não é algo comum, nem opcional, é um chamado dado pelo próprio Deus para que possamos viver um propósito de cumprir a sua vontade como instrumento vivo na mão dele. E assim, a igreja deixa apenas de ser um lugar de socializar, um lugar de frequentar os domingos e passa a ser um instrumento vivo na mão de Deus para transformar a sociedade inteira. Para tudo! Juvenis, vocês sabiam que John Wesley, isso mesmo, John Wesley, um avivalista bem conhecido por nós, ele foi proibido de entrar em várias igrejas
Pois é, vamos conhecer melhor essa história. É isso mesmo. O John Wesley pregava tanto fora das igrejas que acabou sendo proibido de entrar em muitos templos da Inglaterra. No século XVIII, enquanto muitos cristãos limitavam sua fé apenas aos cultos, John Wesley entendeu que o ministério da igreja não poderia ficar restrito às 4 paredes da igreja. E então ele foi às ruas, aos campos e às fábricas para anunciar o evangelho a pessoas que nunca pisariam numa igreja. E o impacto foi tão profundo que comunidades inteiras foram totalmente transformadas. Houve diminuição no alcoolismo, redução da violência, incentivo à educação e cuidado real com pobres e trabalhadores. Wesley costumava dizer: "O mundo é minha paróquia", deixando claro que a missão da igreja é alcançar toda a sociedade. Ele também ensinava que não existe santidade que não seja também santidade social, mostrando que a fé verdadeira sempre gera transformação prática. E isso aconteceu porque, na época, a igreja deixou de ser apenas um lugar de reunião e passou a viver seu ministério no meio da sociedade. E essa história nos mostra que quando a igreja entende sua missão, o evangelho não muda apenas pessoas, ele muda realidades inteiras. Essa história nos ensina que Deus continua chamando juvenis para viver uma fé que faz a diferença. E hoje, o Senhor também deseja usar cada um de nós para impactar nossa geração na escola, na família, no trabalho e na sociedade em que vivemos. A igreja que transforma a atualidade é formada por pessoas disponíveis, comprometidas e cheias do Espírito Santo. Vocês não são apenas o futuro da igreja, vocês são a igreja agora. Deus quer usar a vida de cada juvenil para ser sal e luz, apontando pessoas para a verdadeira transformação que só existe em Jesus Cristo. Quando vivemos nossa vocação, o nome do Senhor é glorificado e vidas são alcançadas para a salvação. E aí, entendeu tudo? A igreja, ela é feita por pessoas salvas por Jesus Cristo e transformada pelo Espírito Santo. A igreja, ela tem um propósito: anunciar o evangelho, obedecer os seus mandamentos e servir uns aos outros, e assim ser um sinal vivo do reino de Deus aqui nesse mundo. A partir desse olhar, nós vamos poder entender o que é o ministério cristão. Deus, por meio do seu Espírito Santo, ele capacitou a sua igreja para servir os seus propósitos. Somente Deus pode dar um ministério a alguém. E o ministério cristão é uma vocação sagrada, espiritual e dada por Deus. A natureza principal do ministério é o serviço de Deus ao reino e à igreja. Pedro, se você não pudesse falar de Jesus com palavras, as suas atitudes mostrariam que ele vive em você? Sim, porque quando nós aceitamos a Jesus, ele transforma tudo que há em nós. Então, quando nós servimos a Jesus, nós amamos a Jesus, as nossas ações, elas refletem o caráter de Cristo em nós. João Pedro, se você não pudesse falar de Jesus com palavras, as suas atitudes mostrariam que ele vive em você? Sim, eu acho que todos nós, como cristãos, deveríamos mostrar principalmente com nossas atitudes. Porque nem sempre o que as pessoas vão falar vão condizer com as atitudes, mas todas as pessoas que veem as nossas atitudes vão ver que nós somos diferentes e que nós demonstramos Cristo por ela. João Antônio, se você não pudesse falar sobre Jesus com palavras, as suas atitudes mostrariam que ele vive em você? Sim, poderia, porque nós vivemos diferente, nós somos cristãos, devemos viver diferente da forma do mundo, com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso pensar e com o amor que nós temos, que Jesus Cristo nos ensinou. Então, juvenis, quando nós olhamos as Escrituras, nós conseguimos identificar vocações ministeriais às quais o Espírito Santo dá à sua igreja. O apóstolo Paulo, tentar tornar esta ideia mais didática, ele compara as funções, as vocações ministeriais ao corpo, como foi visto na lição anterior, uma vez que, por mais que sejam diferentes, elas devem funcionar em perfeita harmonia para um fim de um funcionamento correto do corpo.
E assim funciona dentro da igreja. Não que haja dons mais importantes do que outros, mas todos possuem a sua devida importância, uma vez que se tratam de diferentes formas do Espírito Santo cuidar da igreja de Cristo. Todas estas vocações foram dadas por Deus à sua igreja, como nós podemos ver na palavra, onde o Senhor diz que chamou uns para apóstolos, para doutores. O Senhor dá e distribui estes dons de acordo com a necessidade da sua igreja, como forma de demonstrar o cuidado dele, para tratar a sua igreja, para cuidar, para que eles não se desviem, não saiam do caminho que é o correto, que é a palavra de Deus. E ainda na palavra nós podemos encontrar as vocações, sendo elas apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, explicando melhor cada um dessas vocações, iremos começar pelos apóstolos, que inicialmente se tratava de um conceito utilizado para designar aqueles que acompanharam o ministério de Jesus e a sua ressurreição. Posteriormente, esse conceito ele ampliou a sua aplicabilidade, sendo possível ser utilizado em pessoas que eram comissionadas dentro da igreja ou estavam exercendo algum tipo de função específica. Já os profetas se tratam de pessoas e líderes escolhidos por Deus que são encarregadas de receber uma mensagem do Espírito Santo e transmitir esta mensagem à sociedade. Já os evangelistas são servos de Deus que são capacitados e comissionados a levar e a pregar o evangelho. Já os pastores, que no contexto do Novo Testamento pode se encontrar com outras nomenclaturas, como bispos ou presbíteros, são aqueles que irão cuidar das ovelhas de Jesus Cristo, ou seja, se trata daquele pastor local. Por fim, os doutores se tratam daqueles que são mestres em ensinar a palavra e possuem uma vocação e uma capacitação para a ministração das Escrituras. E aí, juvenis? Hoje a gente vai falar sobre um mistério que buga a mente de muita gente na igreja. Você acha que fazer a obra de Deus é só cantar no louvor ou pregar no domingo? Se você acha isso, você tá muito enganado. Hoje vamos investigar os 5 ministérios de Efésios 4. É tipo o time dos Vingadores, só que da Bíblia. E o primeiro deles é o apóstolo. Você sabia que a palavra apóstolo não é um título para a pessoa se achar importante? No grego significa enviado. Exatamente. O apóstolo é a pessoa que não consegue ficar parado. Ele é o empreendedor espiritual. Ele chega num lugar onde não tem nada, planta uma igreja, levanta a liderança e... ele vai para a sua próxima missão. Se a igreja fosse uma construção, o apóstolo seria o arquiteto que faz a fundação. Ele vê o que ninguém tá vendo. O segundo da lista é o profeta. Você sabia que o profeta não é vidente da bola de cristal? Muita gente acha que o profeta é só aquele que serve para adivinhar o CPF ou com quem você vai casar. Mas na Bíblia, o profeta é o fiscal de rota. Ele aponta o erro. O profeta é aquele que tem a sensibilidade aguçada para dizer: ei, igreja, vocês estão saindo do caminho de Deus, arrependam-se. O apóstolo constrói a casa, mas o profeta garante que a casa não está torta. Ele é o GPS que grita, recalculando a rota. Terceiro, o evangelista. Olha a salvação! Olha a salvação! É assim? Quase isso. Você sabia que o evangelista é o único ministério focado 100% em quem está fora da igreja? O coração dele queima pelos perdidos. Ele torna a mensagem simples. Sabe aquele seu amigo que consegue falar de Jesus na fila do pão, na fila do ônibus e até jogando algum jogo ou brincando de algo? Pois é, esse é o evangelista. Se o apóstolo constrói a casa, o evangelista é quem sai na rua convidando todo mundo para a festa. Quarto, o pastor. Você sabia que a palavra pastor significa literalmente aquele que cuida das ovelhas? Enquanto o evangelista é aquele que traz as pessoas para dentro, o pastor é quem garante que essas pessoas não vão morrer lá dentro. Ele cura as feridas, ouve os problemas, dá conselho, tem paciência e muita paciência. Bota paciência nisso. Se o evangelista é o recrutador, o pastor é o cuidador. Por último, e não menos importante, o último ministério, ou o último vingador, é o mestre, ou doutor. Com licença, você sabia que a terminologia correta dessa palavra é didáscalos? E lá vem.
Você sabia que paixão sem conhecimento vira bagunça? O mestre é o professor. Ele ama a Bíblia, ele explica os detalhes, ele garante que a igreja não vai acreditar em fake news teológicas. O pastor cuida do coração, o mestre cuida da mente. Ele ensina a base para ninguém ser enganado. Então, vamos resumir a equipe dos Vingadores da Fé. O apóstolo, ele governa e inicia. E também uma curiosidade, ele toca todos os dons. O profeta guia e alinha. O evangelista reúne e convida. O pastor cuida e protege. E o mestre ensina e explica. Mas agora vem a maior curiosidade de todos, o grande finale. Você sabia que esses 5 ministérios não existem para fazer o trabalho sozinhos? Como assim? Eles não são os heróis? Não! Efésios 4 diz que eles existem para preparar os santos para a obra. E os santos são vocês, somos nós. Exatamente. O trabalho do pastor, do profeta e do mestre é treinar você para ser igreja na escola, na rua e em casa. E aí, você sabia? Deus dá vocações à igreja com um propósito, e Paulo fala sobre isso em Efésios. Em Efésios 4, 10 ao 12 diz: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Deus dá dons diferentes a pessoas diferentes para que todos cresçam juntos na fé. A fé do cristão deve estar firmada na palavra de Deus. E o desenvolvimento da fé acontece por meio do ensino, do discipulado e do acompanhamento pastoral. Nós somos chamados a caminhar juntos na fé, conhecendo quem é Jesus, vivendo seu evangelho e obedecendo os seus mandamentos. Sobre o amadurecimento, os cristãos precisam crescer na fé para discernir o que é verdadeiro e o que é falso ensinamento. O crente, quando amadurece, não segue modismos espirituais, pois conhece a verdade. O crescimento da igreja não deve ser medido apenas pela quantidade de pessoas, mas pela maneira como ela vive. A igreja se desenvolve quando permanece em Cristo e anda em unidade com cada pessoa cumprindo seu papel. Então ficou claro que o propósito da vocação não é autopromoção ou um pensamento mundano de se achar especial. E nem é possível você receber uma vocação por força própria. Ninguém pode forçar o Espírito Santo a vocacionar. Mas sim, quando o servo se arrepende de seus pecados, entende que é dependente do Senhor, busca o Senhor de todo o coração, com interesse de coração, com sinceridade, aí sim vem o Espírito Santo e vocaciona cada um para um propósito maior do corpo de Cristo. Então nós precisamos de entender isso. Quando você vê um irmão servindo em ministérios diferentes, com vocações diferentes, não tem ninguém melhor, não tem como você medir essa função ou esse trabalho, esse ministério é maior ou melhor. Não tem como medir, porque é o Espírito Santo que dá a todos. Todos fazem parte do mesmo corpo, somos todos membros do mesmo corpo, somos todos importantes em Deus. Porque o que nós temos de importante é o poder do Espírito Santo em nós, operando em nós o propósito de Deus para a salvação da sua igreja, para que o mundo seja impactado pela verdade do Evangelho. Juvenis, os ministérios se tratam de presentes dados por Deus à sua igreja, que possuem por finalidade o cuidado, a edificação do corpo de Cristo. Por isso, os crentes que exercem tais vocações precisam viver uma vida
digna do Espírito Santo. Uma vida de santidade, de oração, de busca e de leitura da palavra. Não há possibilidade de uma pessoa que exerça os ministérios dados pelo Espírito Santo à sua igreja, que não vive uma vida de íntima comunhão com o Espírito Santo. E os crentes que recebem tais chamados, tais vocações, não podem viver uma vida de qualquer forma, mas precisam viver uma vida digna da presença do Espírito Santo, em oração, em santidade, na busca e leitura da palavra. Agir e tentar atuar nos ministérios da igreja sem uma vida de comunhão íntima com o Espírito Santo é um tanto quanto desonesto, uma vez que como você irá cuidar do corpo de Cristo, como irá atuar nos ministérios nos quais o Espírito Santo derrama sobre a sua igreja, sem estar com ele, sem andar com ele, sem conhecê-lo. Aqueles que possuem algum tipo de atuação ministerial precisam andar em total direção do Espírito Santo, sensíveis à sua presença e aos mandamentos que ele dá à sua igreja. Uma igreja que segue, uma igreja que é atuante ministerialmente e segue aquilo que a palavra diz, ela atinge a plenitude do plano de Deus para a igreja. Que não se trata de ficar ali preso entre quatro paredes, pregando aos seus o tempo todo, mas ela atinge todos os âmbitos da sociedade. Ela se torna notória a todos. Ela realmente faz a mudança que Cristo espera que a igreja faça na sociedade. Ela alcança os perdidos, fortalece as famílias, muda destinos, salva os perdidos. Tudo isso só é possível através da atuação do Espírito Santo, que vocaciona cada um de nós a atuar de acordo com a sua devida vontade. Mas para isso, juvenil, você precisa estar disposto e disponível a dizer sim quando o Espírito Santo te chamar. Olá, juvenis! Vamos pensar um pouco hoje sobre uma excelente questão, a vocação e o ministério. A igreja tem um papel crucial nisso. Primeiro, precisamos quebrar a ideia que o ministério é só pregar no púlpito ou cantar no louvor. A igreja ajuda quando ensina que toda a habilidade que você tem, seja na música, na tecnologia, no acolhimento, na liderança ou no serviço social, é uma ferramenta dada por Deus. A igreja funciona como um laboratório, é o lugar seguro para você experimentar, servir em diferentes áreas e receber mentoria. Os líderes estão aqui não para fazer tudo sozinhos, mas, como diz em Efésios 4, para preparar os santos para toda a obra do ministério. O papel da igreja é observar seus talentos, confirmar seu chamado e te dar oportunidades para colocá-los em prática. Você é uma peça única nesse quebra-cabeça e a igreja só fica completa quando você descobre onde se encaixa. Que Deus abençoe vocês e que vocês encontrem as suas vocações. Juvenil, hoje eu te faço um convite. Pergunte ao Espírito Santo, busque ao Espírito Santo para saber qual é a sua vocação. Com certeza o Senhor Jesus preparou algo grandioso para você realizar. O Senhor Jesus tem um chamado para cada um. Basta se colocar disponível. O Senhor fará grande coisa em sua vida. A igreja hoje é desafiada por um tempo onde não há mais o compromisso, ao esfriamento da fé, o amor está se acabando, ao passo que se aproxima a volta do Senhor Jesus. Aumenta também a necessidade de cada juvenil tomar posse do seu propósito, de responsabilidade, de cumprimento de vocação, daquilo que o Espírito Santo te chamou para fazer. Então faça necessário uma escolha, nem que seja sacrificial, mas uma escolha certa, um posicionamento como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, como um juvenil que está disposto a realizar o seu chamado, a honrar e testemunhar de um Jesus Cristo que um dia morreu no Calvário, mas que ressuscitou no terceiro dia. De um Jesus Cristo que está com você agora, te chamando. Se posicione, vamos sim buscar o Senhor, vamos fazer parte de um corpo, vamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Há sim aquele perigo da vocação se tornar uma idolatria, mas há também um segundo perigo, da depreciação daquilo que é importante. Qual a sua escolha hoje, agora, nesse momento? Clame ao Senhor Deus, peça que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, para que você faça diferença nessa geração. Você é luz, você é sal.
que você possa, sim, com alegria, viver dia após dia, passo após passo, a alegria da salvação, de um Jesus Cristo vivo, de um Deus que ouve as suas orações, que você possa cumprir a sua chamada ministerial, que você faça parte, sim, da sua igreja, do corpo de Cristo, para que a igreja possa ser edificada por meio da sua vida. Seja você um instrumento, porque foi o próprio Deus que deu a você a vocação. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E chegou a hora do quiz. Vamos ver se vocês prestaram atenção em tudo que foi dito na aula. Pergunta de número 1. O ministério cristão não começa no púlpito, mas A. na estrutura da igreja organizada, B. na vivência diária da fé, C. no reconhecimento da liderança, D. no uso visível dos dons. Tempo na tela. E o tempo acabou, e a resposta correta foi a letra B, na vivência diária da fé. Pergunta de número 2. A vocação cristã não é escolha pessoal, porque ela, A. está ligada a um cargo, B. vem da iniciativa de Deus, C. exige preparo teológico, D. depende da igreja local. Tempo na tela. E o tempo acabou, e a resposta correta é a letra B, vem da iniciativa de Deus. Pergunta número 3. Deus estabeleceu diferentes vocações para que a igreja A. diferencie níveis espirituais, B. organize melhor suas atividades, C. funcione como um corpo unido, D. tenha líderes em maior número. Tempo na tela. Acabou, e a resposta correta é a letra C. Funcione como um corpo unido. Quarta pergunta. Uma igreja só é relevante quando o seu ministério A. se adapta totalmente à cultura, B. evita conflitos com o mundo, C. é aceito pela sociedade ou D. se mantém fiel ao evangelho. Tempo na tela. Mais uma vez, o tempo acabou. E a resposta correta é a letra D. Se mantém fiel ao evangelho. Quinta e última pergunta. Quando atitudes de fé não caminham juntas, o problema está A. no nível de participação ministerial, B. no pouco conhecimento bíblico, C. na falta de estratégias da igreja ou D. na incoerência da vida cristã. Tempo na tela.
tempo acabou. E a resposta correta é a letra D, na incoerência da vida cristã. E esse foi o quiz de hoje. Tchau, juvenis! Juvenis, agora vamos orar para finalizar nossa aula? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por ter se feito presente durante essa aula, por ter se revelado a nós. Que o Teu Santo Espírito possa nos direcionar a saber o que o Senhor quer das nossas vidas, Senhor, para realizarmos o trabalho perfeito no Seu reino, com alegria, com dedicação, somente para a Tua honra e glória, Senhor. Fica conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, Juvenis. Paz, Juvenis. Falou, Juvenis. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Vamos lá? Começando em 5, Nossa! 4, 3, 2, 1 e... Então, pense você como remador de Ah, não, Davidson. eu só quero falar. Eu quero falar. Imagina que você é um remador. Você inventou isso agora, assim? Porque Foi tem você ou foi o Espírito Santo? tem um timoleiro que fica ali coordenando o barco e os remadores vão ali remando. Eu quero dar esse exemplo. Ninguém entende barco. É Juvenis. Tá bom. Imagina você no barco. Imagina que você é um barco. Ai, não, imagina que você Não, é um você é um barco. barco. Imagina que você é um barco. Não, Agora, que imagina é um que barco. você é o remador. Não, que você está no Imagina barco. que você é um remo. Não, imagina que você é o mar. Vai. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?